Obrigada, deputado, mais uma vez. Obrigada pelas perguntas e considerações que a gente... A intenção seria responder todas, mas para não se alongar, eu vou passar por algumas principais aqui. Da doutora Ana Cláudia, né, defensora pública, agradeço as considerações. Ela trouxe sobre a questão dos projetos de sustentabilidade, plano de sustentabilidade, né, para as comunidades geraseiras, citou o decreto 6040 de 2007. Vale esclarecer que esse decreto ele indica, né, o plano de desenvolvimento, mas esse plano é um plano estatal. Mas, para além disso, é importante a gente citar que no nosso licenciamento ambiental, ou seja, nos documentos que nós entregamos para a SEMAD, nós temos aí planos de desenvolvimento previstos dentro dos programas ambientais, que vão ser desenvolvidos junto às comunidades, e aí não só os geraizeiros, mas também as demais comunidades, né? Nós não podemos preterir as demais comunidades em função dos geraizeiros, e são planos que nós entendemos que devem ser construídos em conjunto. Nós não temos a intenção de chegar com um plano pronto para a região, mas sim construir em conjunto, o que vai ser possível acontecer com o decorrer do licenciamento. Nós temos aí que respeitar as fases do licenciamento, mas então fica aí que essa informação, temos sim planos previstos, temos ações para os geraizeiros previstos, e realmente gostaríamos e esperamos que possamos, da maneira mais adequada possível, discutir esses planos, né, com as comunidades. Sobre a fala da senhora Maria Dalci, para mim foi um prazer revê-la. Eu tive com a senhora Maria Dalci há 10 anos atrás, cerca de 10 anos, apresentando o projeto antigo da SAM, já na busca desse diálogo, da transparência, na busca de sugestões para a melhoria do projeto, e é nesse caminho que a gente vem seguindo. Em relação às colocações da senhora Aline, ela coloca preocupações em relação ao fato das barragens de rejeito, né, estarem a montante aí do Jequitinhonha. As preocupações são sempre muito relevantes, pertinentes. Eu quero deixá-la tranquila nesse sentido, porque, como nós trouxemos aqui na nossa apresentação, além de termos barragens de rejeito extremamente seguras, temos um outro sistema de segurança, que é um muro de contenção, né, uma barreira de contenção, que mesmo num caso aí de qualquer acidente com barragens, todo o material fica restrito dentro da futura área prevista para o empreendimento, sem atingir nenhuma comunidade e também sem atingir aí, né, o Jequitinhonha ou outras barragens. Então, acho que é importante tranquilizá-los em relação a isso. Sobre a fala do senhor Orlando, realmente, nós temos uma presença na região, sempre somos tratados com muito respeito. Isso é importante ressaltar, né, que mesmo as pessoas que têm uma outra opinião acerca do projeto, nós nunca fomos desrespeitados ou destratados na região, né? Nós somos tratados na região como tratamos as pessoas, com muito respeito, realmente. Sobre a questão do Nezão, né, do Adair, o Nezão, ele tem uma preocupação muito pertinente com as nascentes da região, assim como nós também temos. Algumas nascentes vão ser impactadas no projeto. Nós sempre fomos transparentes de que o projeto traz impactos e vamos tratar esses impactos. Mas é importante a gente colocar que a quantidade de água gerada nesse projeto, principalmente com a barragem do Rio Vacaria, ela vem ser muito superior aí à questão das nascentes, né, dessas nascentes que vão ser impactadas. E, com isso, essa questão do ciclo hídrico acaba não sendo prejudicado nesse sentido. Na fala da senhora Luzia, né, também já tivemos várias vezes juntos aí participando de reuniões. A senhora Luzia fala da tentativa de licenciar esse projeto há muitos anos. Eu não vejo aí nenhum problema em se tentar licenciar um projeto, desde que esse projeto receba melhorias, como o nosso projeto vem recebendo, que esse projeto passe por modificações para torná-lo mais sustentável, mais seguro, com maiores benefícios para a sociedade. Então, realmente, nós não temos aí nenhum problema em falar de que a SAM já está na região há bastante tempo, mas não de braços cruzados.
né? Sempre buscando diálogo e, principalmente, otimizando, melhorando o empreendimento para que ele realmente traga sucesso, não só para a empresa, mas para quem participa dele, para a região onde ele vai estar. Esclareço aqui, quando a senhora Luzia fala da Lotus, a Lotus é uma empresa independente, a Lotus não integra o grupo da Hombrid, e sim, a SAM ela tem uma participação na Lotus, contudo, é uma participação minoritária. A SAM tem 5% de participação na Lotus. Isso não torna a SAM administradora da Lotus ou com poder, né, de administração na empresa. A SAM tem participação de 5% por ser estratégico no projeto dela. Para concluir, senhora... Tá, só para concluir, muito tem se falado da questão da oitiva, né, da OIT 169. Mais uma vez, eu reitero que a SAM tem todo o interesse em conversar. Várias vezes já estivemos em reuniões nas comunidades, na região, tentando fazer reuniões para levar a informação, e muitas vezes fomos até impedidos de fazer essas reuniões, com essa cobrança sobre a reunião no módulo, né, da OIT 169. Então, mais uma vez, fica aqui a nossa solicitação para todos os envolvidos, tanto para os gerazeiros quanto para o próprio Estado de Minas, para que se possa realizar essas oitivas, né, o mais breve possível, porque nós também temos todo o interesse em de que elas sejam realizadas, mas, para além das oitivas, nós vamos continuar com o nosso processo de informação, né, e de relacionamento com as comunidades, porque nós não queremos ficar parados sem levar a informação para a comunidade até que as oitivas aconteçam. Nós acreditamos que uma coisa pode complementar a outra e que a informação, a participação são bastante importantes. Muito obrigado. Muito obrigada, deputada Gisele, pelas contribuições. Antes de passar a palavra para as considerações finais ao deputado Gil Pereira, eu esclareço aqui a decisão da presidência da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. O presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável decide tornar sem efeito a votação da proposta de emenda número 1 ao parecer do projeto de lei número 5.303 de 2018, considerando que a linha Y do inciso 3º do artigo 9º, que pretendia suprimir a expressão "e nas escolas da rede estadual de ensino", não integra o texto do substitutivo número 2, aprovado por esta comissão. Lido aqui, eu passo a palavra para suas considerações finais ao deputado Gil Pereira. Presidente Naraldino, primeiramente quero parabenizar pela bela condução do trabalho desta comissão, dizer que nós todos, respeitando o senhor e com equilíbrio, tem conduzido muito bem essa reunião. Eu quero fazer das palavras da Ana, né, nossa subsecretária de Meio Ambiente, que tão bem, né, com a secretária Marília, vem conduzindo esse trabalho na Secretaria de Meio Ambiente. Em todo momento, e disso que nós não abrimos mão. Tanto volta a frisar o que eu falei no início. Quando a SAM nos procurou, e aí a Gisele, né, permanece na empresa há 10 anos atrás, 2011, o projeto era um. Hoje o projeto é outro, com muito mais tecnologia, com muito mais inovação, e volto a falar, o prefeito Jefferson de Gromogol estava junto na época, e eu falei com eles, se for pegar água da barragem de Irapé, eu estou contra. Diga-se de passagem, a barragem de Irapé contou com nosso apoio em 1999, e muitas pessoas foram contra a barragem de Irapé, muitas pessoas. E aí, hoje eu pergunto, está gerando energia? A energia, se não tivesse a barragem de Irapé, está muito fraca, não ia poder atender a população de Gromogol e do norte de Minas. Então, realmente, eu louvo aqui o nosso ex-presidente Tamar Franco, que o governo estava em grande dificuldade e, mesmo assim,
o Itamar Franco, né, aportou 90 milhões na época para que pudesse ser feito, iniciado esse trabalho de Irapé. Então, para dizer que eu fui a favor, eu trabalhei a favor da Irapé, e hoje Irapé está ajudando, né, a não ter apagões aí no norte de Minas. Da mesma forma, essa empresa, né, que está aí e que desenvolvendo esse projeto, do qual nós apoiamos, mas com sustentabilidade. Volto a falar, não pode ter risco de pessoas, de comunidades, respeito os geradeiros, eles têm que ser ouvidos e serem contemplados, mas todo desenvolvimento, né, traz um impacto. Lutei muito e luto muito pela barragem Jequitaí. Se a barragem Jequitaí estivesse pronta, nós já tínhamos um abastecimento da cidade de Montes Claros. A barragem Jequitaí não ficou pronta, o que aconteceu? O governo do estado teve que fazer um aqueduto de 190 quilômetros, gastando mais de 400 milhões de reais, que dava para construir a barragem de Congonhas, que eu lutei tanto também, e teve muitas pessoas que foram contra. O projeto está pronto, aprovado, o Denox não tem o dinheiro. Da mesma forma, a barragem que está aí, que além de gerar, colocar 34 metros cúbicos de água no São Francisco, né, tem um projeto de irrigação para pequenos agricultores de 35 mil hectares. Cada hectare gera um emprego direto e 2 empregos diretos. Então, nós estamos falando de 105 mil empregos diretos e indiretos. Se o governo do estado tivesse aportado, naquela época, o governo federal, nós teríamos a barragem que está aí, com esse mundo de emprego para as pessoas. Da mesma forma, como sempre o senhor sabe, presidente Noraldino, sempre defendi a questão da energia solar, energia limpa, energia de qualidade, para que possa nossa região, né, ter esse grande desenvolvimento. Hoje, nós temos a grata satisfação que o norte de Minas está construindo e já tem as maiores plantas do mundo. Repito, as maiores plantas do mundo. Investimento atualmente sendo gerado na Jaíba, em Pirapora, na cidade de Janaúba, só para vocês terem uma ideia, são 3,5 gigas de energia solar. Isso é um grande projeto. Trouxe alguma deficiência no meio ambiente? Sim, mas, por outro lado, está gerando grandes oportunidades de gerar energia solar e, daqui a pouco, energia eólica também para o norte de Minas. Então, só para concluir a minha fala, dizer que eu sou a favor do projeto, né? Sou a favor de todos que têm que ser ouvidos, e aí essa audiência pública eu agradeço mais uma vez, né, o presidente atendeu o requerimento nosso e da deputada Leninha, né? Pensamos diferentemente, mas somos totalmente a favor de que as pessoas possam ser ouvidas. Então, eu quero, mais uma vez, parabenizar a todos que participaram dessa primeira audiência. Vamos ter outras audiências. Confio plenamente no Ministério Público, na sua condução, né? O procurador Jarbas, que é o procurador-geral, é lá do norte de Minas, conhece a região como ninguém. Da mesma forma, né, confio na secretária Marília, do Meio Ambiente, juntamente com a Ana e toda essa equipe, jamais irão fazer alguma coisa contra o meio ambiente, né? O desenvolvimento sustentável, zero de chance. Então, todas as pessoas somando a favor de gerar emprego, desenvolvimento, receitas para o município, porque, igual na energia solar, que é muito importante eu frisar, cada mega de energia solar gerado, né, por ano é 50 mil reais. Cito a cidade de Pirapora, já está energizada. Lá tem uma planta de 400 mega. Está gerando 20 bilhões de reais todo ano. Para quê? Para que o prefeito possa investir
em educação, em saúde, em cidadania, em ação social, enfim, apoio ao homem do campo. Então, da mesma forma, né, falei aqui do CEFEM. Antigamente o CEFEM era insignificante, mas o Congresso Nacional aprovou o CEFEM, então o Estado de Minas Gerais está recebendo um recurso muito importante, volto a falar, para colocar em dia o salário dos professores, para colocar em dia o salário de todos funcionários públicos que merecem, não só colocar em dia, mas como merece também receber as férias prêmios, receber o 13º em dia. E, só para concluir, presidente, é importante frisar, né, como já foi falado aí, esse empreendimento é 20%, né? O mineral, né, da região metropolitana é 65%. Se a gente não tiver, né, essa empresa para que possa, né, ter os 65% de pureza do minério, infelizmente vamos continuar da mesma forma. E só para encerrar, o estado do Pará, né, virou uma nova fronteira da mineração. Lá tem uma logística melhor, lá já tem o porto, e se a gente criar muitas dificuldades, não estou falando para ser soldado, não. Nós temos que fazer tudo dentro da regra, respeitando o social, respeitando, né, a questão ambiental, respeitando a segurança. Então, com todas essas componentes, respeitando a fala da Defensoria Pública, do Ministério Público, né, do governo do Estado, né, e vamos fazer essa convergência para termos o desenvolvimento do norte de Minas. Muito obrigado, presidente, por aceitar esse requerimento nosso. Agradeço, né, pela condução, parabenizo a você, a todos os deputados e deputadas estaduais e federais que compartilharam, todos os prefeitos. Quero mandar um abraço na pessoa do Nursim e podem contar comigo para que a gente possa agilizar esse projeto dentro da consciência, né, de desenvolvimento sustentável. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Gil Pereira, pelas contribuições. Eu quero dar a palavra ao promotor Daniel Piovanelli, já aqui manifestando os nossos agradecimentos pela participação e as nossas homenagens pela condução. Leve aqui a nossa homenagem também ao nosso ilustre promotor, representante do CAOMA aqui em Minas Gerais, Dr. Carlos Eduardo, uma pessoa que nós temos aqui um respeito muito grande, um carinho. Então, estendo esse respeito e esse carinho ao senhor Daniel Piovanelli. Então, o senhor tem a palavra para as considerações finais. Excelentíssimo senhor presidente, o Ministério Público agradece as elogiosas palavras ao Ministério Público e ao nosso representante, o doutor Carlos Eduardo, aqui no CAOMA. Para o encerramento, senhor presidente, eu queria tão somente pontuar alguns trechos de fala que foram mencionados, e uma coisa que é muito importante deixar muito claro, porque isso gera muita confusão, senhor presidente, é que o meio ambiente, diferentemente de outros direitos, ele não tem grupo, né? Ele não tem cor, ele não tem raça, ele não tem dono. Ele é de todos nós indistintamente e de forma absolutamente difusa. Ele pertence a todos e a cada um de nós. Então, quando o Ministério Público, na esfera de sua atuação de meio ambiente, ele age em prol de toda a sociedade, não apenas de uma pessoa, de um grupo, né, ou de quem quer que seja que se entenda dono de um pedaço da esfera ambiental, que nós representamos aqui na coletividade. Neste ponto, é muito importante também esclarecer, senhor presidente, que antes da ação civil pública que foi ajuizada pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público Estadual, nos idos de 2018, em razão de 2018 e 2019, em razão do licenciamento apresentado junto à SEMAD, o Ministério Público antes apresentou uma recomendação à SEMAD para que não fizesse a avaliação daquele licenciamento em razão da atribuição licenciatória para que remetesse ao IBAMA. Mas veja que em momento algum o Ministério Público, na avaliação técnico-jurídica do empreendimento e das questões que eram postas,
ele recomendou que fosse deixado de se fazer qualquer forma de avaliação. Pelo contrário, o Ministério Público simplesmente demandou naquela recomendação que fosse encaminhado para quem de direito que fizesse a avaliação, pois essa é a lei, né? A lei impõe que aquele que detém atribuição licenciatória avalie adequadamente o pleito de licenciamento que é posto. A decisão judicial, ora vigente, ela permite, né, não só o prosseguimento do licenciamento, já que não há decisão judicial impedindo o prosseguimento do licenciamento, como permite também a delegação. E o Ministério Público, respeitador que é da Constituição, das leis e das decisões judiciais, nada teve a fazer em relação à decisão judicial vigente que permite o prosseguimento desse licenciamento, que ordem nenhuma impõe qualquer tipo de condição para o prosseguimento desse licenciamento, né? Então, o Ministério Público, diante disso, ciente e sabedor de que este processo de licenciamento teria prosseguimento de qualquer forma, com ou não sua concordância, já que a ação já estava posta, o Ministério Público, inclusive, já havia sido excluído do polo, muito embora tenha recorrido disso e da decisão, né, respeitando a decisão judicial vigente, que é o que nos cabe, o Ministério Público procurou a forma mais adequada de tomar conhecimento integral, tecnicamente, de toda a esfera e complexidade do empreendimento. E a única forma disso acontecer era justamente com o termo de compromisso que foi firmado. A única obrigação desse termo de compromisso é custear uma equipe técnica ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, a esfera ambiental do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que avalie todo o estudo ambiental que é apresentado no âmbito do licenciamento. Essa é a única obrigação substancial que existe nesse termo de compromisso que foi firmado, aliado, evidentemente, a intenção do Ministério Público de ter conhecimento de tudo que é ali posto, para que ele possa se posicionar tecnicamente de forma adequada, pois essa é a nossa missão, né? Na defesa daquilo que não é de um grupo, é de todos nós. E assim foi feito, e o Ministério Público continua ciente, absolutamente atuante nessa missão constitucional que lhe é posta, e vai atuar dessa forma até o fim, qualquer que seja a posição que venha adotar, tecnicamente respaldada no âmbito deste empreendimento. Toda manifestação do Ministério Público no âmbito deste licenciamento, externada pelo Ministério Público, é muito importante que se esclareça, o Ministério Público não é fiscal de mídia, né? Não nos cabe aqui monitorar mídia, né? Algo que inclusive beira o inconstitucional, mas o Ministério Público, em suas manifestações, sempre se pautou por esse respeito, né, aos princípios de desenvolvimento sustentável e mais. Ele sempre pontuou uma coisa muito simples, que se decida o licenciamento para sim ou para não, mas que se decida pelo órgão competente para o licenciamento. E a decisão judicial vigente diz quem é o órgão competente para o licenciamento. O IBAMA, com possibilidade de delegação. Então, o Ministério Público, Excelência, diferentemente do que foi dito, inclusive nessa ocasião, ele não está destravando licenciamento nenhum, ele não está autorizando de qualquer forma que se aprove ou que não se aprove licenciamento algum. O Ministério Público está cumprindo a decisão judicial que está vigente, que não foi o Ministério Público quem proferiu, foi o Judiciário Federal, né? Qualquer pleito em sentido contrário pode ser, evidentemente, encaminhado ao Judiciário Federal a título de questionamento, né? Mas o Ministério Público vai cumprir a decisão judicial federal, com certeza, porque essa é a nossa missão e nossa função. O Ministério Público, então, nesse caso, se pronunciou uma única vez que eu me lembre, por meio de seu Procurador-Geral de Justiça, informando clara e objetivamente isso, que o que o Ministério Público fará e quer é tão somente que isso seja decidido, né, que esse processo de licenciamento ele chegue a uma resolução, porque todo processo é feito para ir ao fim, para ter início, meio e fim, e não para ficar travado anos a fio sem uma decisão. Essa decisão, o Ministério Público nunca externou qualquer tipo de apoio em um sentido em outro, isso nem nos cabe, né? Nós não somos órgão licenciador, nós não podemos falar se o licenciamento deve ou não ser aprovado ou se deve ou não ser rejeitado. Isso não nos cabe, isso cabe à SEMAD. Fato é que, independentemente de qual posição seja adotada, o importante é que alguma posição seja adotada no âmbito do licenciamento e que ele seja decidido, aprovando-se ou rejeitando-se a licença ambiental pleiteada. E esse foi o sentido da única manifestação externada à época pelo nosso Procurador-Geral de Justiça, uma manifestação que nada mais faz do que respeitar a lei, a decisão judicial vigente,
para que o processo de licenciamento tenha sua decisão, independentemente da posição que seja adotada pelo órgão licenciador. E nós acompanharemos esse processo de licenciamento em toda a sua etapa por meio do apoio técnico que foi conseguido por meio do termo de compromisso que foi firmado, e que não teria, talvez, um acompanhamento técnico de respaldo hoje de uma empresa com expertise mundial, inclusive uma empresa que hoje presta assessoria à ANM, do ponto de vista de acompanhamento de barragens, nós não teríamos conseguido sem esse termo de compromisso. Então, o Ministério Público respalda todas as atividades e todo o compromisso que foi feito por meio do termo de compromisso, porque ele visa, ao fim e ao cabo, ao atendimento da missão constitucional de defesa ao meio ambiente do Ministério Público, sem prejuízo, evidentemente, que a defesa de outros grupos, ou de direitos individuais homogêneos ou coletivos seja feita pelo órgão cabível, competente do Ministério Público, que não é, evidentemente, nesse caso, o CAOMA. Tá? Colocamos novamente à disposição o Ministério Público de toda a sociedade e da Assembleia Legislativa para toda e qualquer demanda que se fizer presente. Estamos aqui sempre à disposição, atuando com afinco que nos é cabível e que nos é, inclusive, meritoriamente, constitucionalmente definido, para que nós façamos a defesa do povo mineiro e, mais do que isso, do meio ambiente do povo mineiro, no caso do CAOMA, da melhor forma possível. Eu agradeço novamente o convite para a participação na reunião e, mais uma vez, coloco o Ministério Público inteiramente à disposição de qualquer um dos senhores e de toda a população mineira e brasileira. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Muito obrigado, doutor Daniel, pelas suas contribuições. Passo a palavra agora ao deputado Arlen Santiago para as suas considerações finais. Senhor presidente, essa tática que nós vimos até o doutor Daniel Piovanelli, um excelente promotor que cuida muito bem do meio ambiente do norte de Minas, mas essa tática que ele falou aí, de algumas pessoas de agredirem. Então, o que aconteceu? Vimos aí o seguinte: vamos agredir o deputado Arlen Santiago, vamos contar mentira, vamos agredir o Ministério Público falando que ele está ajeitando as coisas. Não está, de jeito nenhum, ajuizou uma ação, quer dizer, tem uma decisão federal, então é a tática de agredir. E às vezes essa tática vem de algumas pessoas, que às vezes, em tempos passados, se lembram de quando elas pegavam o telefone e ligavam para o Palácio do Planalto e pedia dinheiro para alugar ônibus e para pagar gente para poder invadir alguma coisa e criar um tumulto. Então, a gente já sabe muito bem esse tipo de gente, e isso aí pode ter certeza, não nos amedronta, pode ter certeza que nós sabemos que existe a lei, e na hora que a agressão for maior do que deve, com certeza nós iremos levar as barras da lei. Agora, eu fico vendo o seguinte: imagina quando estava se fazendo a barragem do Bico da Pedra, lá em Janaúba. Deputado, eu só quero prorrogar de ofício a reunião em curso. Pode continuar com a... Perfeito. Quando foi fazer a barragem do Bico da Pedra em Janaúba, nossa senhora, teve gente para chegar e falar: vai acabar com Janaúba, vai alagar Janaúba, não faz a barragem. Quer dizer, se não fosse a barragem de Bico da Pedra, o que seria de Janaúba e Nova Porteirinha hoje? Ou então, quando foi feita a barragem de Salinas, a barragem de Salinas vai acabar com Salinas, vai quebrar e vai alagar tudo. Imagina se existiria Salinas hoje sem a barragem. Ou então a barragem de Machado Mineiro, que leva tanto emprego, tanta renda, lá para a região do Machado Mineiro e Águas Vermelhas. Ou a barragem do Peão em São João do Paraíso, que está sendo inclusive depedrada pela Copasa, que usa a água, não paga nada por isso e está esvaziando a barragem que atende São João do Paraíso e Ninheiro. Então são obras extremamente importantes, assim como outras obras menores, como por exemplo agora, nós arrumamos, eu e o senador Carlos Viana, uma escavadeira grande, e está sendo feita uma grande barragem, um sonho de 20 anos do povo de Brasília de Minas, a barragem de Santa Teresa. Ou então, há tempos atrás, em Brasília de Minas, onde fizemos as barragens do Brejo das Camas, Fernão Dias, fizemos também na Vila de Fátima, no Retiro, em Patis, várias barragens que o prefeito Valmir fez, em Coração de Jesus, a barragem da Vertente, da Almécegas. Então, a gente queria ver esse pessoal que usa a
força bruta para poder parar projetos, que eles usassem também para poder fazer esses projetos. Jequitaí, barragem de Jequitaí, gente, já foram gastos 200 milhões de reais com condicionantes ambientais sem ter nenhuma obra. Eu cheguei lá e questionei a empresa que está lá, né, há 15 anos, perguntando, vem cá, gente, para que comprar esses tubos que vão ser usados depois que a obra está pronta e já tem, desde 2012, os tubos comprados? Aí a pessoa falou, não, a gente bate um jato de areia nessa ferrugem que fica tudo bem. É isso. Ou então a barragem de Berizal, que ela começou com menos de 100 atingidos e hoje chega a quase 700 atingidos. Quer dizer, virou meio de vida, né? Algumas pessoas, infelizmente, tem os atingidos, mas tem aqueles que vão para lá para falarem que são atingidos, para ficar cadastrado, para receber algum tipo de indenização. O que nós realmente precisamos é que as coisas possam funcionar. E o povo de Salinas, que eu represento, o povo lá, através do prefeito Quincas, o povo de Padre Carvalho, que eu também represento, através do prefeito Nilcim, presidente da AMAN, de Fruta de Leite, pelo Marlon e o Galego de Daia, Gramogol, com esse competente advogado prefeito, o doutor Diego. O que acontece? O que a maioria desse povo quer? Desenvolvimento. A maioria da população quer desenvolvimento. Agora, tem gente que acha que se desenvolver a região, fica ruim para o projeto político, partidário deles, né? Então, um projeto político partidário que, por exemplo, quando mandou em Minas Gerais, nós tivemos foi falta de merenda escolar para os meninos da rede estadual durante quase 2 anos, nenhuma estrada asfaltada no norte de Minas, nenhuma reforma de escola, nenhum curso profissionalizante. Agora mesmo, saíram uma quantidade grande de cursos profissionalizantes e nós já acionamos o IDENE para termos mais cursos profissionalizantes para caso, né, deixem de atrapalhar, de agredir as pessoas que estão tentando fazer um projeto desse, de investir seu capital nisso aí, que realmente para elas pararem de serem agredidas, para poder a gente fazer os cursos profissionalizantes para que os empregos possam realmente ficar na região. Então, são muitos problemas, mas eu tenho certeza que com o tempo eles vão sendo vencidos, né? E precisamos de um modelo que compatibilize, né, as pessoas que vão ser atingidas realmente, que elas possam serem indenizadas, as que estão na periferia do projeto, que elas possam ter algum mecanismo de se prepararem cada vez melhor para enfrentar essa luta diária da vida, como eles enfrentam muito. Agora mesmo, perfuramos 3 poços artesianos que o povo lá de perto do Vale das Cancelas estão completamente sem água. Fizemos mais 3 poços artesianos lá na cidade de Padre Carvalho. Também o poço lá do Buqueirão, lá em Salinas. E o prefeito de Fruta de Leite contratou e está furando 7 poços artesianos. Agora, eu vi aí, por exemplo, que essa água poluída vai chegar em Canavieiras. Negativo. A água que passar dentro do mineroduto, ela vai passar por Canavieiras e vai chegar lá no porto de Ilhéus, gerando emprego para nossos irmãos baianos lá no porto de Ilhéus. Vão pagar royalties pelos municípios que passarem. Também vai ter já tem uma obrigação de uma condicionante, que eu achei muito bonita de ser pedida, que é fibra ótica em toda a área do projeto aí, né? Então, a água que não existe hoje na região, ela vai ser feita a barragem da Vacaria. E já está definido que a empresa só poderá usar até 50% da água, uma água que hoje bate e escorre, né? Ou para no mar, ou para antes, se não der para ir no mar. De maneira que a empresa que faz esses levantamentos todos, né, se por acaso não tiver água na barragem de Vacaria, sabe o que acontece com a empresa? Ela tem que indenizar todos os funcionários e parar todo esse projeto. Então, eu não acredito
que o pessoal vai investir 2 bilhões de dólares, né, sem a certeza de que essa barragem vai gerar água suficiente. Foi muito boa a intervenção de não pegar a água de Irapé, de criar uma nova água. Já temos Irapé? Ótimo, ótimo. Agora, por exemplo, lá perto de Irapé, tem lá em Zé Gonçalves de Minas, Lelivéldia, que para pegar a água de Irapé e levar até lá custa 5 milhões de reais. E a Copa Nord não dá conta de fazer isso aí. Então tem muita coisa para fazer, tem muita gente sofrendo falta de água, tem muita gente sofrendo falta de emprego. E a melhor política social é o trabalho. E parabéns realmente à Secretaria de Meio Ambiente, à FEAM, porque vocês estão fazendo tudo com muita tranquilidade, com muita paciência, ouvindo todos os envolvidos. Eu não acredito que essa secretária que está aqui, que a secretária Marília que está aqui, ela quer tratorar, passar por cima, igual está querendo ser vendido aí. Nós queremos passar por cima de todo mundo, queremos tratorar todo mundo. Não existe isso. É gente de bem que está aí, é gente trabalhador, funcionários públicos, efetivos, que querem a sua luta. Da mesma maneira que o Ministério Público tem destravado várias situações. O procurador Jarbas, por exemplo, pegou na nossa região, nessa região, um processo que tem 11 anos, que estava lá com bens indisponíveis, uma série de problemas, trancando a região da regularização fundiária. E aí o que foi feito? A doutora Daniele Bicalho, com os outros promotores, debruçaram e entregaram um acordo com o governo do estado para poder encerrar esse processo. Agora vai começar a condenar quem merece ser condenado e liberar quem merece ser liberado. Quer dizer, é buscar o diálogo, o consenso, as coisas. Gisele, um abraço, parabéns pela condução serena, tranquila, com a paciência de realmente conversar conosco 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, de nos ensinar quando nós estamos equivocados e de fazer essas mesmas coisas com a população que vai ser atingida. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Arlen Santiago, pelas suas contribuições. Eu passo a palavra para as suas considerações finais para a deputada Leninha. Com a palavra, deputada Leninha. Queria, em primeiro lugar, parabenizar, presidente, e também externar meu abraço afetuoso ao deputado Gil Pereira, para a gente realizar a primeira das audiências que nós pretendemos fazer. Provavelmente, na Comissão de Direitos Humanos, a gente já aprovou uma diligência oficial da Assembleia à região, e vamos, com certeza, assim que terminar o relatório técnico dessa termo de parceria do Ministério Público com a empresa, a gente provavelmente fará outras audiências para debater os aspectos ambientais desse empreendimento. Mas eu queria retomar um pouco a reflexão do deputado Carlos Pimenta, ele não se encontra aqui. O deputado Carlos Pimenta está propondo uma reunião para discutir mudanças climáticas e processo de desertificação. Me lembro que, em 2006, houve intensa mobilização nesse Estado para construir o Plano Estadual de Combate à Desertificação, 15 anos atrás. Naquela época, já apareciam os municípios susceptíveis à desertificação, empobrecimento do solo e falta de água. Tem um estudo recente da FEAM e da PUC. 13 dos 33 municípios que estão fadados à desertificação já em processo inicial estão no norte de Minas. Alguns, inclusive, na área onde a empresa pretende instalar seu empreendimento. Olha só, eu estou falando de mudanças climáticas que já estão afetando a nossa região. Eu estou falando de processos de ausência de chuva que pode ocorrer. Eu estou falando de coisa que é da natureza. Eu sei que muita gente foi eleito com combate à seca, com carro-pipa, com compra de voto. Eu sei que a política de convivência com o semiárido, um debate feito há 15 anos para a gente mudar a lógica da política pública. Eu sei que o desenvolvimento sustentável que eu acredito é aquele inclusivo. É aquele que não cria miseráveis, nem dependentes de cesta básica. É aquele que fortalece as potencialidades da região. Nós temos um cerrado rico se ele ficasse de pé. Nós temos mais de 18 variedades de frutas, o piqui. Enfim, nós temos um extrativismo rico, uma agricultura familiar forte e potente, mas que não recebe apoio. Não é uma região pobre, não é um povo pobre. Pelo contrário, é uma região empobrecida pela falta de política pública, é uma região empobrecida por aqueles que sempre ditaram a política de fora, achando que o melhor desenvolvimento era o que a gente pregou desde 1970.
Olha a imagem que passou da nossa região, puro maciço florestal e pasto. Investimentos da Sudene. Se esses mesmos investimentos fossem para a agricultura familiar, a gente tinha emprego, a gente tinha gente saudável, com a segurança alimentar garantida. O Brasil saiu do mapa da fome e esse programa de cesta básica é algo mais recente, agravado pela pandemia. Nós não podemos contestar os dados da inclusão dos pobres no orçamento desse país, de programas sociais que tiraram da extrema pobreza muitas famílias. O desenvolvimento sustentável que eu acredito, de fato, é aquele construído às várias mãos, é aquele com investimento também para os mais empobrecidos e principalmente para as comunidades mais distantes da sede do município. Eu não acredito que entregar smartphone na escola, entregar máscara, distribuir um monte de gente por esses municípios para convencer a comunidade a aceitar o empreendimento, seja uma relação, para mim, honesta. Aplicar o IT 169 de forma compassiva, responsável. E aí eu falo do Ministério Público, que tem uma responsabilidade, uma seriedade. A equipe técnica da Secretaria do Estado de Meio Ambiente, que eu confio também plenamente na análise técnica dos que ali estão. Assim como eu acredito nos pareceres, nas análises, né, de especialistas do semiárido mineiro, do norte e do Vale do Jequitinhonha. Eu estou dizendo isso porque, pelo que foi apresentada, a licença prévia tem previsão para final de 2021, para o final desse ano. Não é passar a boiada, mas é garantir esses processos de escuta, e é isso que nós estamos fazendo aqui. Tentando construir momentos sem contaminação de interesses políticos, ideológicos, raciais, de credo, mas garantir que o povo do lugar possa participar e possa dizer qual o desenvolvimento que ele acredita, que não é passageiro. A quantidade de rejeito em 18 anos, os prefeitos que aí estão provavelmente não estarão no poder para ver os estragos do passivo ambiental da mineração. Hoje foi encontrada mais uma vítima de Brumadinho, uma jovem de 33 anos, cujo marido também morreu, e quando ela foi tragada pela lama, deixou filhos gêmeos de 10 meses. Eu não estou falando de um processo de insegurança, mas eu estou falando de quem fiscaliza as condicionantes, quem fiscaliza o processo de segurança de barragem. Nós estamos falando de um Estado cada vez mais mínimo, com redução de equipe técnica, nós estamos falando da baixa capacidade do Estado, inclusive do próprio Ministério Público, de fazer fiscalização. É muito bonito no papel, gente, tudo muito bonito. Mas na prática é outra coisa que acontece. E a vida que acontece lá é uma vida que quer desenvolvimento, não quer atraso não, mas é uma vida que quer água primeiro para beber, depois para produzir alimento e depois pode ir para os negócios. É essa a ordem de prioridade. E é essa prioridade que nós defendemos. E é essa prioridade que nós que trabalhamos com política de convivência com o semiárido sabemos respeitar a natureza. Eu disse, o índice pluviométrico não é tão baixo. O problema é a concentração da chuva. O nosso programa de combate à desertificação, que ficou há 15 anos atrás, falava de produção de água, de produção de barraginhas, milhares, de implantação de sistema agroflorestal, do manejo sustentável do cerrado e da caatinga, da tradicionalidade do povo do lugar, mantendo suas culturas gastronômicas, religiosas, enfim. Nós estamos falando de um padrão de desenvolvimento diferente do que está em curso. E eu respeito os que pensam diferente. Mas eu insisto que a sustentabilidade de qualquer desenvolvimento, o tripé fundamental são as pessoas. O dinheiro é passageiro, os prefeitos são passageiros, a política também para alguns é passageira, mas o povo que está no lugar é para a vida toda. São para outras gerações, são para aqueles que virão. E uma região já castigada pela seca, pela ausência de política pública, merece, ao mínimo, ser ouvida também nos processos de investimento econômico para essa região. Na década de 70, como a gente já falou, isenção da Sudene, que levou milhares de empresas, 30 anos. Olha o que ficou lá, vai lá. Quantidade de rio seco, quantidade de erosão. Falar que é floresta plantada, cadê a diversidade? É um maciço florestal de uma única árvore. Então, nós estamos falando da biodiversidade, da vida, do projeto do bem viver. E, acima de tudo, nós estamos aqui neste parlamento para trazer as vozes que não têm condição de estar aqui. Estamos nesse parlamento trazendo as vozes que foram silenciadas por muito tempo. E a gente sai encorajado desse debate para continuar na resistência, na luta, porque a gente acredita
que nós podemos gerar emprego também de outras formas, se houver investimento da mesma magnitude daqueles que estão sendo investidos. É apostar na agricultura familiar, no nosso potencial diverso do Cerrado e da Caatinga. Então, a todos, muito obrigada. A gente segue nesse debate, mantendo o respeito e, acima de tudo, a ética, porque nós não pensamos igual, mas nós precisamos claramente colocar o que a gente pensa. Obrigada e boa noite, presidente. Muito obrigado, deputado Leninha, pelas suas considerações finais. A audiência cumpriu o seu papel, que era abrir a Assembleia para esse importante debate nessa tarde e início da noite desta quarta-feira. Pudemos aí ouvir todas as opiniões, escutar o contraditório, e o que eu quero dizer é que essa comissão irá continuar acompanhando todo o processo e, com toda certeza, trabalhar junto com os poderes constituídos, acreditando na competência e na seriedade do trabalho realizado pela SEMAD, entendendo a necessidade do trabalho realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social para atender a todas as demandas, justas demandas da região. Eu agradeço aqui a participação do Ministério Público, reitero aqui a nossa confiança, a nossa plena confiança neste importante órgão, e esta comissão continuará acompanhando todo o processo para garantir que os recursos hídricos e os recursos ambientais estejam garantidos e a defesa do meio ambiente seja garantida em todo o processo. Esse é o nosso objetivo, é o objetivo da comissão. Eu quero agradecer a participação de todos os convidados, agradecer aos deputados, deputada Leninha, deputado Arlen Santiago, deputado Gil Pereira, agradecer a participação de todos que estão aqui acompanhando até agora na TV Assembleia, nas nossas redes sociais, e cumprindo a finalidade da reunião, a presidência encerra a reunião e convoca os membros para a próxima reunião ordinária. Boa noite a todos.